Minha esposa me humilhou e riu de mim enquanto levava o amante para o nosso quarto, sem imaginar o que a esperava no porão. Ela achava que podia me menosprezar, me trair descaradamente e fazer o que quisesse sem consequências. Mas o que ela nunca considerou é que nem tudo sai como planejado, especialmente quando você não conhece tão bem a pessoa ao seu lado. Talvez isso revele algo sobre minha personalidade. Pode ser o peso da culpa que meus pais usavam para me controlar quando eu era criança, ou talvez seja apenas a minha essência. O que eu sei é que, desde pequeno, havia noites em que eu acordava de um pesadelo terrível, convencido de que tinha cometido um crime grave e que era apenas uma questão de tempo até ser descoberto. Eu sentia essa culpa profundamente, como se as provas estivessem espalhadas por aí, prestes a serem encontradas. Meu coração disparava, eu me sentava na cama, ainda tomado pelo medo, e lutava para voltar a dormir. O mais curioso é que esses pesadelos desapareceram quando conheci minha esposa. Quando a conheci, ela era carinhosa e sempre tinha um sorriso no rosto, ria das minhas piadas, mesmo as sem graça, e conquistou minha mãe logo no primeiro encontro. Nosso casamento durou 12 anos, e no início, tudo parecia perfeito. Mas, cerca de 6 meses após o nascimento da nossa primeira filha, ela começou a mudar. Foi um processo lento, que levou anos para se tornar evidente. Quando tivemos nosso segundo filho, um menino, parecia que essa nova versão dela tinha se consolidado de vez. Com o tempo, a situação só piorou. Ela passou a perder a paciência comigo por qualquer coisa e começou a ser ríspida até com as crianças. Era como se a maternidade tivesse despertado algo nela que nem eu conseguia entender. Tentei conversar inúmeras vezes, buscar soluções, entender o que estava acontecendo, mas todas as tentativas terminavam em brigas, que ela mesma parecia provocar. Eventualmente, percebi que estava lutando sozinho para consertar algo que já estava quebrado há muito tempo. Aos poucos, passamos a viver vidas separadas dentro da mesma casa. Se alguém me perguntasse o que fiz para merecer isso, eu sinceramente não saberia responder. Ela nunca parecia satisfeita com nada. Sempre queria mais, como se a felicidade estivesse sempre um passo além do que já tinha. Conforme as crianças cresciam, ela encontrava cada vez mais motivos para sair de casa, e essas escapadas se tornavam mais frequentes com o passar dos anos. Eu chegava do trabalho e mal a via. Muitas vezes, nos cruzávamos no corredor enquanto ela saía. "Você precisa fazer o jantar, estou indo", dizia, como se fosse algo normal. No começo, isso me incomodava, mas depois comecei a enxergar essas saídas como um alívio. As noites em que ela não estava em casa eram tranquilas. Já quando ela ficava, o clima era tenso, e eu detestava. Com o tempo, assumi quase todas as responsabilidades. Fazia as compras, preparava as refeições e organizava a rotina da casa. Eu sabia exatamente o que tinha na geladeira e planejava as refeições da semana. Meus filhos passaram a se aproximar mais de mim, porque eu fazia o papel de pai e mãe. Não era justo. Todo pai espera que os filhos fiquem felizes ao vê-los chegar em casa, mas também entende que a mãe é o centro da vida deles. No meu caso, parecia que as crianças evitavam sair do quarto até que eu chegasse, só então vinham brincar comigo. Olhar para minha esposa e não reconhecê-la mais se tornou parte da rotina. A mãe dela havia traído o pai tantas vezes que isso se tornou parte da rotina. Minha esposa cresceu vendo tudo acontecer, testemunhando o sofrimento do pai, que permaneceu no casamento apenas porque a mãe ameaçava afastá-lo dos filhos. Ele aguentou firme até que eles fossem para a faculdade. Depois disso, finalmente foi embora. Ela viu de perto a dor que a traição causou e prometeu que jamais seguiria o mesmo caminho. Mas essa foi só mais uma promessa que acabou quebrada. O começo do fim aconteceu em uma noite de março. As crianças já estavam dormindo quando minha esposa entrou na sala e disse aquelas palavras que fazem qualquer marido sentir um frio na espinha. "Precisamos conversar, David." Nem sequer me chamou de amor. Seu tom era sério, quase como o de uma professora dando bronca em um aluno. Ela foi direta, avisou que passaria as noites com o amante. Para mim, aquilo não foi exatamente uma surpresa. Assim como suas saídas cada vez mais frequentes, essa era apenas mais uma confirmação do que eu já sabia. E, para ser sincero, minha primeira reação foi de alívio. Nossa relação já não existia há tempos. Eu dormia no quarto de hóspedes, e sua ausência tornaria tudo menos desgastante. No começo, achei que minha reação indiferente a fez-se sentir vitoriosa. Antes de sair da sala, percebi um traço de decepção no rosto dela. Será que esperava me ferir? Queria que eu implorasse para que ficasse? Se esse era seu objetivo, falhou. Para mim,
ela apenas confirmou algo que eu já sabia há muito tempo. Assim como o pai dela, eu ficaria pelos meus filhos até que crescessem e seguissem seus caminhos. Nos meses seguintes, uma nova rotina se instalou. Meus filhos nem perguntavam onde a mãe estava. Será que ela contou a eles? Duvido. Acho que estavam tão aliviados quanto eu. Com a chegada da primavera, comecei a me dedicar às tarefas típicas da estação. Em um sábado, passei o dia com meus filhos fazendo uma grande faxina. Ventilamos a casa, tiramos o pó, polimos os móveis. Minha esposa já não passava os finais de semana em casa, o que, para mim, era um alívio. Meus filhos se esforçaram bastante naquele dia, e eu me senti mais orgulhoso deles do que nunca. À noite, comemoramos nosso trabalho com hambúrgueres e milkshakes. Nas semanas seguintes, continuei cuidando da casa, assumindo as tarefas que eles ainda eram pequenos demais para fazer. Reinstalei uma veneziana que o vento havia arrancado, pintei novamente a sala de estar, a sala de jantar e o hall de entrada. Também substituí algumas tábuas externas que estavam apodrecendo e troquei as vedações das portas que já não serviam mais. Juntos, preparamos o jardim para o verão. Agora, éramos apenas nós três, uma nova família, com uma nova dinâmica, e eu estava pronto para seguir em frente. Faço o possível para cuidar da casa sozinho, mas algumas tarefas exigem ajuda profissional. No outono, sempre contrato uma equipe para limpar a fornalha, e na primavera, chamo o caminhão de esgoto para esvaziar a fossa séptica. Esse, sem dúvida, deve ser um dos trabalhos mais desagradáveis que existem. O processo é sempre o mesmo. Eles cavam um pedaço do gramado para expor a tampa, descem aquela enorme mangueira no tanque e sugam todo o conteúdo. Por pior que tenha sido meu dia no trabalho, ainda assim, ele com certeza foi melhor do que o deles. Depois, tentam deixar o gramado do jeito que estava, mas por algumas semanas ainda é possível ver a terra remexida e a grama danificada. Na sexta-feira seguinte, eu já sabia que as crianças passariam o fim de semana com os avós. Desde que contei aos meus pais sobre o comportamento da minha esposa, eles assumiram como missão proporcionar aos netos momentos felizes, garantindo que sempre se sentissem amados. Meus filhos adoravam passar tempo com eles. Cheguei em casa com comida para a viagem, esperando encontrar o silêncio de uma casa vazia e aproveitar uma noite tranquila. Mas, ao entrar em casa, fui surpreendido por algo completamente diferente do que esperava. Na sala de estar, minha esposa estava acompanhada de sua mais nova distração. Ela fazia questão de exibir o caso na minha frente, enquanto ele bebia do meu melhor uísque. Eu não me importava com a traição em si, mas vê-lo desfrutando da minha bebida me irritou. Fiquei ali parado, observando os dois, enquanto ela ria e ele debochava de mim. Foi então que começou o discurso. Ela anunciou que ele passaria o fim de semana lá e dormiria na cama que um dia foi nossa. Ainda teve a ousadia de dizer que eu poderia assistir, caso quisesse, como se fosse algum tipo de piada. Foi nesse momento que percebi algo que talvez sempre estivesse ali, mas que eu nunca tinha enxergado tão claramente. Minha esposa parecia precisar intensificar sua traição ano após ano, como se já não sentisse mais emoção ao me humilhar e precisasse buscar novas formas de me provocar. Fiquei me perguntando até onde isso poderia chegar, mas não como alguém ferido, porque eu já não sentia mais nada por ela. A traição em si já não doía. O que começou a ocupar minha mente foi outra coisa. O que eu precisaria fazer para proteger meus filhos dessa situação? Não disse uma única palavra. Imagino que, na cabeça dela, eu tenha ficado sem reação, chocado, submisso, incapaz de acreditar no nível de humilhação que estava tentando me impor. Mas a verdade era outra. Eu apenas me perguntava se ainda valia a pena me importar. Já fazia muito tempo que eu havia aceitado que a mulher com quem me casei não existia mais. Ela se foi há anos, e o que restava ali era apenas uma sombra do que um dia foi. Ela se levantou, deixou o vestido cair no chão, exibindo seu corpo diante de mim, e subiu as escadas rindo. Ele foi atrás, mas antes de seguir, passou por mim e arrancou a comida das minhas mãos. Talvez eu tenha sido um covarde naquele instante, mas, para mim, tanto ela quanto seus amantes já não significavam nada. Eles não mereciam meu esforço nem minha atenção. Eu teria simplesmente ignorado tudo se ele não tivesse ido além, se não tivesse cometido um erro que eu não poderia relevar. Ao passar por mim, ele me acertou um tapa. Ele riu, e, naquele momento, algo dentro de mim despertou. Já revivi essa cena inúmeras vezes, tentando entender por que deixei que aquele único gesto mudasse tudo. Eu não me importava que ele estivesse subindo com minha esposa. Para mim, ela já não significava nada. Ele poderia até ter levado minha comida, eu simplesmente sairia para jantar e aproveitaria o fim de semana com meus filhos. Mas o tapa foi o limite. Sentei-me em uma cadeira e comecei a pensar. Enquanto isso, os dois faziam questão de serem escandalosos,
como se quisessem me humilhar. Tenho certeza de que exageraram nos gritos só para testar minha paciência. Eu continuei planejando, observando o sol desaparecer no horizonte. Perto da porta, eu tinha um taco de beisebol. Seria rápido, silencioso. Logo veio a segunda rodada. Como se minha falta de reação estivesse frustrado, eles se tornaram ainda mais barulhentos. Naquele instante, aperfeiçoei meu plano. Fui até a garagem e peguei algumas lonas plásticas, as mesmas que usava para cobrir o chão ao pintar, além de lençóis velhos para absorver qualquer resquício indesejado. Eu tinha quase certeza de que poderia executar tudo sem levantar suspeitas. O céu estava encoberto, sem lua ou estrelas, e, se mantivesse as luzes apagadas, poderia agir na escuridão sem ser notado. Peguei uma pá e comecei a remover cuidadosamente a grama, preservando-a para recolocá-la depois. Cavei a terra até expor a abertura da fossa séptica. Já passava da meia-noite quando os dois começaram outra rodada. Os sons exagerados que vinham do quarto mascaravam o barulho da minha escavação. Peguei o taco de beisebol ao lado da porta e fiz um movimento no ar para testar a força do golpe e garantir que não atingiria o teto. Com tudo pronto, subi as escadas e caminhei silenciosamente pelo corredor até o quarto. Sem hesitar, acertei a parte de trás da cabeça dele. O impacto fez com que seu rosto colidisse contra o dela antes de desabar inconsciente. Ela começou a murmurar, mas dessa vez sem qualquer traço de prazer. Outro golpe e tudo ficou em silêncio. Felizmente, não cheguei a causar fraturas, apenas os deixei desacordados. Em seguida, amarrei seus pulsos e tornozelos com braçadeiras de nylon, garantindo que não iriam a lugar algum. Eles nunca despertaram enquanto eu agia com rapidez para finalizar o que havia começado. A essa altura, não havia mais volta. Um de cada vez, levei-os para fora, garantindo que tudo acontecesse sem imprevistos. Comecei por ele, com a cabeça inclinada sobre a fossa aberta. Dei um fim ao seu destino e o empurrei para dentro. O som que se seguiu foi mais um baque surdo do que um splash. Depois, foi a vez dela. Por um instante, hesitei. Minha mente se encheu de lembranças. A mulher por quem me apaixonei. Nossos encontros, a noite em que a pedi em casamento. Recordei o dia em que, diante de Deus e da família, trocamos votos. Então, deixei tudo isso para trás e a joguei na escuridão ao lado do amante. Fechei a fossa, cobri com terra e ajeitei o gramado com o máximo de cuidado, garantindo que tudo parecesse exatamente como antes. Não quis arriscar que minha camisa estivesse manchada de sangue, então a queimei na fogueira dos fundos, junto com o taco. Depois, tomei um banho, vesti roupas limpas, e com tudo resolvido, peguei uma lanterna para inspecionar cada detalhe: a cama, o corredor, as escadas. Horas depois, me lembrei da pá e do trabalho que deu para apagar todos os rastros. Sempre há algo que passa despercebido. Ao examinar a ferramenta, encontrei vestígios de sangue no cabo. Para evitar qualquer risco, queimei a madeira e desinfetei o aço com água sanitária antes de descartá-lo no lixão. Ainda havia uma última tarefa a cumprir antes do amanhecer. Peguei as chaves do carro dele e saí sem fazer barulho, dirigindo pelas ruas quase desertas da madrugada. O silêncio da cidade era quebrado apenas pelo ronco do motor e pelo som dos meus próprios pensamentos. Escolhi um bairro, onde as luzes dos postes piscavam intermitentes e figuras sombrias se moviam pelas esquinas. Era o tipo de lugar onde carros abandonados não despertavam suspeitas, apenas mais um veículo esquecido entre tantos outros. Estacionei em uma rua pouco iluminada, ao lado de um prédio decrépito com paredes cobertas de grafites e janelas quebradas. Antes de sair, limpei as superfícies que toquei, certificando-me de não deixar vestígios. Fechei a porta com calma e me afastei sem olhar para trás. O cheiro de lixo e urina impregnava o ar, misturando-se ao frio cortante da noite. Caminhei de volta para casa sem pressa, com as chaves ainda na mão. A cada poucos quarteirões, soltei uma no esgoto, primeiro a chave reserva, depois a do porta-malas, e por fim a de ignição. O som metálico ecoou brevemente antes de ser engolido pela escuridão abaixo das grades. A caminhada foi longa, mas ninguém notou minha presença. Para qualquer um que passasse por mim naquela noite, eu era apenas mais um rosto sem nome, perdido entre sombras e luzes fracas. Quando o sol nasceu, dei mais uma olhada ao redor. Tive sorte, muita sorte. Se tivesse quebrado os crânios deles, limpar a casa teria sido um pesadelo. No fim, nem precisei dos plásticos que havia preparado. No domingo à noite, meus pais trouxeram as crianças de volta, a tempo de eu preparar o jantar para 5 pessoas. E o que estava no cardápio? Hambúrgueres com milkshakes, é claro. Minha mãe notou meu bom humor e fez um comentário sobre isso. Dei de ombros e respondi simplesmente: tive um fim de semana tranquilo e agora meus amores estão aqui.
Ela hesitou por um momento antes de perguntar, e quando ela volta? Que se dane se eu sei, que se dane se eu me importo. Apenas respondi com um breve não faço ideia, e isso foi suficiente para encerrar o assunto. Na segunda-feira, liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Passei o dia eliminando qualquer vestígio dela. Coloquei as roupas em caixas e levei para lojas de doação em cidades vizinhas. Seus cosméticos foram direto para o lixo, dentro de um saco preto da cozinha. Quanto às joias, hesitei por um instante antes de descartá-las separadamente. Foi a única parte difícil, mas sabia que esse era o maior risco de qualquer erro. Além disso, já fazia muito tempo que eu não comprava joias para ela, e tudo que descartei não passava de mais provas de suas inúmeras traições. Imaginei que levaria alguns dias até que seu trabalho notasse sua ausência e entrasse em contato. Quando finalmente ligaram, apenas respondi que não sabia de seu paradeiro. Foi então que aproveitei o único presente que ela me deixou, a verdade. Fui até a delegacia e registrei um boletim de ocorrência sobre seu desaparecimento. Quando os policiais me perguntaram por que esperei tanto, contei a dolorosa história de sua infidelidade contínua. Expliquei que simplesmente presumi que ela tivesse fugido com um amante mais recente e só comecei a me preocupar quando seu empregador entrou em contato. Perguntaram se eu sabia o nome do homem com quem ela poderia estar. Fiz uma pausa, encarei o policial com uma expressão de incredulidade. Por fim, respondi: você realmente acha que eu me preocupei em saber o nome dele? Já faz tempo que aceitei que ela tem a vida dela, e eu tenho a minha. Vou me divorciar dessa mulher infiel assim que meus filhos crescerem. Eles parecem ter aceitado minha resposta sem questionar muito. 2 semanas depois, bateram à minha porta para me informar que, segundo as investigações, tudo indicava que ela havia fugido com o amante. Apenas assenti e respondi: que bom. Antes de encerrarem a conversa, acrescentei com um leve tom de ironia: se a encontrarem, me avisem. Eles riram do comentário, e aquela foi a última vez que os vi. Isso aconteceu há 5 anos, e desde então, vivi os melhores anos da minha vida. Esperei 1 ano antes de pedir o divórcio, alegando abandono. Meus filhos perguntaram algumas vezes sobre a mãe, mas pareciam lidar bem com sua ausência e nunca derramaram uma única lágrima por ela. Sim, admito que sempre fico um pouco tenso quando o caminhão de limpeza da fossa chega, mas presumo que a carne já tenha se decomposto e os ossos permaneçam no fundo. Sou grato por ter tomado essa decisão no momento certo, pois a última coisa que eu precisaria era que uma peça de roupa subisse e entupisse a bomba do caminhão. Isso seria bem difícil de explicar, a menos, é claro, que o motorista também tenha passado por um divórcio. Agora, se me dão licença, preciso ir ao banheiro. Nunca valorizei tanto o simples ato de puxar a descarga. E, toda vez que faço isso, imagino meu pequeno segredo sendo levado pelos canos até o local onde minha esposa infiel e seu último amante descansam para sempre. Nos primeiros meses após o desaparecimento, a família de Clara se recusava a acreditar que ela simplesmente havia fugido. Sua mãe, Dona Lúcia, chorava todas as noites, agarrada a uma foto da filha no dia do casamento. O pai, seu Jorge, não falava muito, mas seus olhos fundos e as olheiras denunciavam que ele também não dormia bem. O irmão mais novo, Ricardo, tentava confortar os pais, mas no fundo, ele próprio não entendia como Clara poderia ter abandonado tudo sem nem se despedir. Ela nunca faria isso com as crianças, dizia ele para si mesmo, relembrando quanto a irmã parecia uma mãe dedicada, ou ao menos era essa a imagem que mostrava para a família. Os meses viraram anos, e a dor da ausência deu lugar a algo mais desconfortável: dúvidas. Nenhuma mensagem, nenhum rastro, nenhum contato. Nenhuma amiga sabia de nada, nenhum registro de viagem, nenhuma pista concreta. Se ela realmente tivesse fugido, por que não pegou suas joias? Por que não levou um único pertence pessoal? Foi então que começaram a surgir conversas entre os familiares. Você acha que ela realmente fugiu? Ricardo perguntou uma noite, quebrando o silêncio na casa dos pais. Dona Lúcia o encarou com os olhos vermelhos, um misto de dor e irritação. O que mais poderia ter acontecido? Seu Jorge pigarreou antes de murmurar: e se ela não estiver viva? A frase caiu como uma pedra no meio da sala. Os 3 se entreolharam, e pela primeira vez, o que parecia impossível passou a ser considerado. Comentário no Reddit: essa história foi intensa do início ao fim. O grau de humilhação que essa esposa fez o marido passar é simplesmente inacreditável, mas a maneira como ele escolheu lidar com isso foi ainda mais surpreendente. A traição por si só já é algo devastador, mas o fato de ela sentir a necessidade de humilhá-lo dessa forma mostra uma crueldade fora do comum. No final, ele encontrou sua própria solução, mas, sinceramente, havia formas muito menos extremas de seguir em frente. De qualquer forma,
Isso é apenas uma história do Reddit e espero que todos a vejam dessa maneira. E aí? O que você achou desse relato? Conta para a gente nos comentários. Aproveita para deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no Minuto do Reddit e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E se você conhece alguém que vai gostar desse conteúdo, compartilhe o vídeo. Sua participação ajuda muito o canal a crescer. Até o próximo relato.